Céu e Inferno, capítulo 8 da segunda parte, Expiações Terrestres. Marcel, o menino do número 4. Havia no hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço num tal estado de magreza que eram peles sobre ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava um enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe o permitiam, admirando-se do seu crédito na apreciação de coisas a seu ver superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Por quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma, encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos? Certo não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo instrumento de suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação: A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a causa de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuportável desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que eles compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Santo Agostinho. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina que deve auxiliar em sua missão. Os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os pacientes terão o exemplo e a palavra. E então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Pergunta: Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera tariferários e cortesãos. Fora fútil e orgulhoso. Anteriormente, fui bem culpado.
Reneguei Deus, prejudiquei meus semelhantes, mas espiei cruelmente primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos, apenas, nesta última encarnação, suportei-os ou anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essa terão prazer com a minha presença. Marcel. Instruções do Guia do Médium. Pobrezinho sofredor, definhando ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados! E como era resignado! E como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelo que trocava preces por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a sorte, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois, esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas: Glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor. Destes-me, por missão, exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje, o espírito da pobre criança, avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos e dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Cauriram nesse exemplo a calma para seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Santo Agostinho. Aqui é outro espírito. Isnimel Sligzou. Ismel Slizgou. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: Lembrai-vos do pobre, dos pobres e das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Slizgou havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos. Pagava o ensino de crianças pobres. Distribuía aos necessitados a comida que eles dava. À noite destinava-se ele ao preparo do rapé, que vendia ao fim de prover as suas necessidades. E o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo, e no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Sociedade de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Excessivamente feliz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei. Aqui estou entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Pergunta: uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram. Nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença
E uma vez que quereis responder-nos, principiaremos para vos assegurar que muito felizes seremos se para nossa orientação pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Resposta. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito cônscio da sua verdadeira posição o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade. E reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que sou, por seu espírito caridoso atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclinava-se sempre venera o bem, a despeito de sua tendência para o mal. Agora, as perguntas que da vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formulado no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. Faz muitos séculos, eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada dessa sobra que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio dos sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3,5 séculos, e quando, ao fim deste tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que por meu livre-arbítrio aumentasse o sofrimento físico e moral. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e sou-lhes agradecido por terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei a brutalidade que para com outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcurso ao qual, nem sem orgulho nem ênfase devo acrescentar,
que muitíssimas vezes, com o sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer à caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação e sou premiado muito mais do que poderia ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão tantos quantos se humilharem. Pergunta: tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou a contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções? Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Resposta: essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu, mas não, que me não lamento, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua terrível hediondez. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que esta se completasse, vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente, constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. E via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3,5 séculos, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conhecesseis. Pergunta: algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Resposta: não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais da minha prova, visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus, e principalmente os judeus mendicantes. Na terra, com que idade começaste a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exerceres tão abnegadamente a caridade, teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham? Resposta: meus pais eram pobres, porém inteligentes e avaros. Moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso me custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes as minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade da minha mãe. E à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou fosse eu o único dos meus, pois a morte, em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Não produzindo meu trabalho o suficiente para sustentá-los a todos,
comecei a pedir esmola, não para mim, mas para outros. A Deus não aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços. E assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhe faltava. Era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais, que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos, a suportar mais de um epíteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia. Quando souberam que a essa distribuição ainda juntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender a tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fosse o móbil do meu proceder. Um dia somente, antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: Não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-la acrescida com estas outras: Mas fazei, ao contrário, o que quiserdes que vos façam. Tendo por auxiliares a lembrança da minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar essa longa comunicação dizendo: obrigado. Imperfeito ainda, sei, contudo, que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Ismael Slisgo. Julienne Marie, a mendiga, é outra mensagem. Na comuna de Villette, perto de Nozay, havia uma pobre mulher de nome Julienne Marie, velha enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu num poço do qual foi tirada por um conterrâneo, que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco tempo depois, vítima desse acidente. Era a voz geral que Julienne tentara suicidar-se. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira e que era espírita e médium sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa deste fenômeno. Ao ter ciência do trespasse de Julienne Marie, veio-lhe ao pensamento a visita possível do seu espírito. A conselho de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o fito de ser útil ao espírito, não sem que pedisse previamente o conselho dos seus protetores, que lhes deram a seguinte comunicação: Poderás fazê-lo, e com isso lhes dará prazer, conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Ela é feliz e inteiramente devotada ao que lhes mostraram compassivos. Tu és um dos seus bons amigos. Ela quase que te não deixa e contigo se comunica muitas vezes sem que o saibas. Cedo ou tarde, os serviços são recompensados, e quando não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho de sua gratidão. Eis aí o que se pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem de Julienne Marie. Agora será ela auxiliar-te na prática do bem. Lembra-te de que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse espírito poderá prestar-te, desde que lhes peças assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Evocação. Boa Julienne, sei que sois feliz, e é tudo quanto eu desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes.
bem como de não vos esquecer nas minhas preces. Resposta: tem confiança em Deus. Procura inspirar aos teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes jamais com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Deus sabe recompensar justamente a quem se dedica ao alívio de seus irmãos, inspirado por abuso, absoluto desinteresse. A não ser assim, tudo é ilusão e quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de todo modo nada se conseguirá. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos seus resultados. Os 2 doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada teria conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nessas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Nem outra coisa resulta de dizer: Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistam na cura de fulano. Tende piedade dele, Senhor. Restituí-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade. Tenhas feito bem e em não desdenhar a humildade. A voz daquele que sofreu resignadamente as misérias deste mundo é sempre ouvida. E nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Agora, uma palavra a meu respeito, confirmativa do que acima te disse. O Espiritismo te explica a minha linguagem de espírito, sem que, aliás, me seja preciso entrar em minúcias a tal respeito. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conheceste na Terra far-te-á compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de mácula. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida. Não acumulei dinheiro e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, reservados para a hipótese de ficar chumbada no leito, entrevada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei como a princípio julgaram. Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara na terra a minha última prece. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar o meu trespasse, e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, outras tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Persevera tu também, que como eu serás recompensado. Agradeço-te a boa prece e o serviço que me prestaste. Jamais o esquecerei. Um dia nos tornaremos a ver e muita coisa te serão explicada, coisa cuja explicação hoje seria extemporânea. Fica certo somente de minha dedicação, de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares para aliviar os que sofrem. A mendiga velhinha, Julienne Marier. Evocado a 10 de junho de 1864, na Sociedade de Paris, o espírito Julienne ditou a mensagem seguinte: Caro presidente, obrigada por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previstes, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à terra como prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repeli os pobres, os miseráveis. Assim passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país. Mas ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida. E esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não mais tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Que ventura desse dia!
em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para ir rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro dos que me precederam. Obrigada a fulano, este bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar, agradecida que a minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso, qual o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença, já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio, e eu posso retribuir-lhe pelo cêntuplo o que por mim fez, instruindo-o na senda que percorreis. Agradecei ao Senhor o permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animardes o pobre nas suas mágoas e deterdes o rico em seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos a meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra, em expiação de faltas mais dolorosas, posições sociais, que vos coloquem tão baixo a ponto de serdes considerado escória da sociedade. Juliane Marie. Transmitida a fulano esta comunicação, ele, por sua vez, obteve a que se segue, o que é, aliás, uma confirmação. Boa Juliane, uma vez que é vosso desejo auxiliar-me com os vossos conselhos, a fim de que me adiante em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certa de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. Resposta: lembrai-te da recomendação que eu vou fazer, e não te afaste dela jamais. Procura sempre ser caridoso na medida de tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te uma coisa da qual podes tu mesmo ser o juiz. Todavia, dir-te-ei que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganará, desde que a consultes sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir. Pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão. Penosa foi a minha, porém eu fazia jus a tal punição, em consequência das precedentes existências, como confessei ao bom presidente da Sociedade Mater de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Esse dia vem menos longe do que supões, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os óbices que se lhe antepõem. Segui, pois, sem temores, fervorosos adeptos. Segui que os vossos irmãos serão coroados por outros tantos êxitos. Que vos importa o que de vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do Espiritismo. Ah, os orgulhosos! Julgam-se fortes, pensando poder aniquilar-vos. Mas, bons amigos, tranquilizai-vos, e não receeis enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles, há muitos receosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Esperai que acabarão por vir auxiliar o coração da obra. Juliane Marie. Aí tem um comentário. Aqui está um fato repleto de ensinamentos. Quem se dignar meditar sobre essas três comunicações, nelas encontrará condensados todos os grandes princípios do Espiritismo. Logo da primeira comunicação, o Espírito manifesta sua superioridade pela linguagem, qual gênio benfazejo, e como que metamorfoseada esta mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sobre os andrajos da miséria. É a aplicação dessas máximas evangélicas. Os grandes serão rebaixados, os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que vos parece pequeno neste mundo pode ser bem maior do que julgais. Agora que tem aqui a história de Max, o mendigo, bem interessante. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida sem outro recurso além da mendicidade que ele dissimulava, procurando vender pelas herdades e castelos almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max,
e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância esta que eu fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo de sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Muitos anos depois da morte, Marx apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele: agradeço o teres lembrado, pobre Max, nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de século e meio, eu era um dos ricos e poderosos senhores dessa região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos para promoverem as minhas dissipações. Surdo aos meus queixumes, como era regra, também o era com todos os infelizes. Julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-nos os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter, de fato, experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus, de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles que para cuja miséria contribuíra. Ah, e como é terrível a maldição dos que prejudicamos! Pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me precederam e me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim, a perseguir-me sem trégua, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramados sobre a terra não produzia um só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado por fim, opresso, qual viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará essa situação horrível? Então a voz primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse: quando quiseres, que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei: dize-o que a tudo me sujeitarei. É preciso arrependimento. É preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim e cujos semblantes, pouco a pouco, mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus por todas as forças da minha alma. A voz acrescentou: príncipe. Ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos.
por essas mesmas terras de que fora absoluto senhor. Na herdade que me havia pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me dava o teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Conde, Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo, onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando a Deus ao povo chamar-me, exaltei a glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Para este fato, pedimos uma atenção a todos quanto pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio em suas paixões. Um castigo como este, Pai Max, será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita? Aqui agora a história de um criado. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cuja figura inteligente e fina surpreendia por sua distinção. Em suas maneiras nada havia de rústico ou plebeu, e ao mesmo tempo que diligenciava bem servir aos seus patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilismo, aliás muito próprios das pessoas de sua condição. Voltando de uma feita à casa dessa família, onde o conhecêramos, e porque não víssemos perguntando se o haviam despedido, disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá falecera. Disseram-nos mais que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos assaz elevados para a sua posição. E acrescentaram que ele lhes era muito dedicado, dando provas de grande afeição. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis o que ele nos diz. Na penúltima encarnação, havia eu nascido de muito boa família, como se diz na terra, mas cujos bens estavam arruinados pelas prodigalidades do meu pai. Órfão muito criança, um amigo destes recolheu-me e mandou educar-me excelentemente como um filho educado. Educação essa que me suscitou tal ou qual vaidade. Meu protetor de então é hoje o senhor G, ao serviço do qual me conheceste. É que eu quis expiar o orgulho na última existência, sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele soubesse. Isso constituiu também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado para me não deixar corromper no meio vicioso. Conservando-me impoluto a despeito dos maus exemplos, agradeço a Deus a recompensa na felicidade que hoje gozo. Pergunta: em que circunstâncias salvaste a vida de G? Evitando que fosse esmagado por um grande tronco em passeio a cavalo. Eu que o seguia, só percebi a iminência do perigo e com um grito lacinante fi-lo voltar rápido enquanto o tronco se abatia. G. E a quem referimos o fato dele se lembrou perfeitamente? Pergunta: por que desencarnaste tão jovem? Resposta: porque Deus julgou o suficiente a prova. Pergunta: como pudestes aproveitar essa provação quando não tinhas noção de sua causa anterior? Resposta: na humildade da minha condição ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação que, a não ser assim, eu teria de recomeçar. Nos seus momentos de liberdade, meu espírito lembrava-se do que fora ao despertar. Invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Tive mais mérito lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teriam exaltado, perturbando-me ao passo que, deste modo, apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição. Pergunta: de que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Tais conhecimentos, resposta, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos, por isso ficaram no estado latente, para que hoje eu os reencontrasse. Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como, desenvolvendo-me a inteligência, me incutiram predileções instintivas pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista.
Sem aquela educação, eu não passaria de um criado. Pergunta: a abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Resposta: sem dúvida, e ao menos é esse o caso comum. Às vezes, tais criados são membros da mesma família, ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento e que procuram saldar uma dívida ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade das relações produz ao mundo. A morte em absoluto não interrompe essas relações, que podem perpetuar-se por séculos e séculos. Pergunta: por que não são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Resposta: acusai a feição egoística e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho, em detrimento da abnegação. Induzindo os homens à verdade, o Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Nota: nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se G tivesse ciência de que havia dito ao seu criado, ficaria para com ele numa posição embaraçosa, e não conservaria, como tal, obstando por conseguinte uma provação proveitosa para ambos.